Acho que tem que fechar a porta da sala, Mariana. Ela, você não late. Já começou? Graça e paz, boa noite a todos. Nós estamos iniciando este culto de cura e libertação, culto onde nós estamos também estudando a palavra de Deus. Estamos estudando as 7 igrejas do Apocalipse, lendo. Existe uma promessa de bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve, aquele que guarda as palavras da profecia. Então, que você possa agora parar tudo, que você possa agora aquietar o seu coração. Eu tenho conversado com algumas pessoas através das redes sociais, e algumas pessoas dizem assim: pastor, eu não consigo sentar, não consigo ouvir o culto, e faz uma coisa e faz outra. Mas que você hoje seja um bem-aventurado, que você hoje possa sentar, aquietar o teu coração, acalmar, para ouvir a palavra, para ouvir aquilo que Deus tem para você. Que você também possa compartilhar esse link com pessoas amigas, que você possa ir de uma maneira, que nós temos, que são as redes sociais, pregar o evangelho, divulgar a palavra, porque nós estamos através desta maneira pregando a palavra do reino. Amém? Deus abençoe a sua vida. Abra sua Bíblia no Salmo 130. Salmo 130. Salmo 130 diz assim: das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Talvez hoje você se encontre nas profundezas. Talvez hoje você se encontre sozinho, solitário, triste, decepcionado. É noite de clamarmos ao Senhor. Senhor, escuta a minha voz, sejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Se você tem vivido no pecado, nós vamos falar hoje da 3ª igreja do Apocalipse, uma igreja que permitiu que Satanás entrasse dentro da igreja e estabelecesse o trono dele. É noite de perdão, é noite de nós pedirmos para que o Senhor nos perdoe. Por isso estamos lendo esse texto. Aguardo ao Senhor a minha alma, o aguarda e espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pela manhã, mais do que aqueles que guardam pela manhã. Muitos guardas trabalham a noite toda e eles não veem a hora de chegar à luz do dia para que eles possam ir para casa, tomar um banho, descansar, trocar o turno. E o salmista está comparando assim: a minha alma tem tanta sede, a minha alma tem tanto desejo da presença do Senhor, muito mais do que aqueles que trabalharam a noite toda, do que aqueles que querem voltar para casa. Será que você tem sede do Senhor? Será que você anseia pela presença do Senhor? Será que você tem sede de desfrutar da palavra do Senhor? É importante que você queira o Senhor. Amém? Que você queira mesmo. Espere, Israel, no Senhor, porque no Senhor há misericórdia e nele há abundante redenção. Ele nos redimiu, ele nos justificou, ele nos salvou, ele nos transportou do império das trevas para o reino da luz. Que você hoje seja transportado de toda maldição, de tudo aquilo que prende você ao passado. Que você seja transportado para o futuro glorioso que o Senhor tem. Que você seja revestido hoje, coberto com o sangue do Cordeiro. E ele remirá Israel de todas as suas iniquidades. Amém. Glória a Deus, que o Senhor libere a unção sobre a tua vida, que o Senhor possa ouvir o teu clamor,
Que o Senhor tire você hoje das profundezas, da solidão, da depressão, da angústia. Nós temos aqui o nosso caderninho, nós vamos orar. Vamos orar pelos nossos queridos familiares, vamos orar por aqueles que estão enfermos, por aqueles que precisam de uma cura. Temos tantas pessoas que estão com Covid, pessoas pedindo oração, pessoas desesperadas, desempregadas, pessoas com o casamento sendo destruído. O diabo tem feito tanta arruaça. E para isso que nós vamos nessa noite nos juntarmos como igreja. Por isso que eu convido você a sentar, acalmar o seu coração e agora ouvir a voz de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te louvamos. Obrigada, Senhor, por mais um culto. Obrigado por estarmos na tua presença. Obrigado pela comunhão que nós temos, mesmo à distância. Pela comunhão que nós temos com os irmãos que estão nos assistindo, amigos, queridos, familiares. Obrigada porque o Senhor é fiel e a tua fidelidade ela dura de geração em geração. Senhor, nós entregamos a direção deste culto ao teu Espírito Santo. Fala conosco, queremos ouvir a tua voz. Libera, Senhor, a tua unção, libera o teu poder. Aonde tiver um querido nos assistindo agora, que os anjos do Senhor estejam ao redor, acampados, livrando, guardando. Ó Senhor, vai visitando cada casa agora deste querido que está nos assistindo. Que você aí que nos assiste sinta agora o amor de Deus. Que você que está aí assistindo, seja na tua casa, no leito, no carro, aonde você estiver, sinta a presença do Senhor a partir de agora. Que o Espírito Santo de Deus comece a tocar no teu coração. Tira toda a dor, toda a tristeza. Os que estão em luto pela perda de um querido, sejam agora consolados, confortados pelo Espírito Santo. Senhor, nós liberamos uma palavra de cura a todos esses que enviaram os nomes, todo o Covid, tudo aquilo que está de enfermidade, tumores, depressão, angústia, tristeza, espíritos atormentadores, atormentando estas vidas. Senhor, nós oramos agora para que estas vidas sejam libertas, curadas. Ó Espírito Santo, toca em cada uma delas, toca neste querido que não está nos assistindo. Toda dor no corpo, dor no físico, toda síndrome do pânico, toda opressão maligna que vem para oprimir, matar, roubar e destruir, sejam repreendidos em nome de Jesus. Ser curado agora, querido, ser restaurado, ser liberto, em nome de Jesus. Senhor, também oramos pelos nossos queridos familiares, oramos pela vida do Bispo Miguel, do Mateus, da Miriam e da Mariana. Fortalece, Senhor, a nossa liderança, fortalece os presbíteros, os diáconos, o ministério de louvor. Senhor, guarda a minha mãe, cobre ela com teu sangue, os meus filhos, o Felipe, a Gra, a Gemima. Guarda-nos, Senhor, de toda a pandemia, de toda a malignidade. Guarda, Senhor, a Diva, o Rui, o Lucas, o Tiago, o Daniel, que está na Espanha, o Lucas, que está na Holanda. Guarda também, Senhor, a Bia, a Bárbara, que estão em Bristol. Guarda, estão tão longe estes queridos. Guarda, Senhor, a Letícia, a Amanda, a Thaisa, que estão nos Estados Unidos, e tantos queridos que estão longe dos seus familiares, na Itália, em tantos países, na África. Senhor, em nome de Jesus, que cada um seja guardado agora. Traz, Senhor, agora a paz aos queridos que estão longe. Tira, Senhor, toda angústia, toda tristeza por estar longe. Consola, conforta cada um, em nome de Jesus. Senhor, nós colocamos o ministério, o refúgio de oração nas tuas mãos.
Abençoa a igreja de São Paulo, a igreja de Rio Claro, abençoa cada querido que está nos assistindo, independente de denominação, independente, Senhor, de credo religioso, mas cada um que nos assista nesta noite, receba uma porção dobrada do Teu Espírito Santo. Fala conosco nesta noite, queremos ouvir a Tua voz, toda honra, toda glória, sejam tributados ao Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te fortaleça nesta noite, que o Senhor possa liberar a unção, o poder de Deus sobre a tua vida. Amém, querido? Qual a importância de estudarmos as igrejas do Apocalipse? Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 1. Existe uma promessa para quem lê o livro do Apocalipse. Pastora, eu não entendo, eu não consigo entender. Existem muitas figuras de linguagem, existem muitas, alguns termos complexos, mas é importante que você leia, mesmo às vezes sem entender, porque tem uma promessa. E existem alguns países, alguns lugares, algumas igrejas que estavam tão frias. E quando começaram a estudar as 7 cartas das igrejas, veio o avivamento, veio o batismo com o Espírito Santo, veio o renovo. Porque embora elas tenham sido escritas para aquela época dos anos 30, mais ou menos, até os anos 590 e tudo mais, elas existiram na Turquia, hoje são ruínas, tem lá as igrejas todas em ruínas, mas elas trazem uma lição espiritual atualizada. Porque para cada igreja o Senhor Jesus fez um elogio daquilo que elas faziam de coisas boas, o Senhor traz uma advertência e depois o Senhor libera uma promessa. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E esta palavra, para cada igreja, nós tiramos lições importantes, porque nós vivemos como igreja. E como igreja nós não somos perfeitos, porque onde tem um ser humano, não existe perfeição. E nós não somos perfeitos, não existe igreja perfeita. A igreja perfeita é aquela igreja que vai ser arrebatada, aquela igreja que vai estar com o Senhor na glória, com todos os santos. Esta é a igreja perfeita. Então é importante que nós tenhamos esse desejo de ler o livro de Apocalipse. Então presta atenção, você que nunca leu, comece a ler. Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê. Então, muito feliz aquele que lê o livro do Apocalipse. Os que ouvem, você está ouvindo aí hoje, você é um bem-aventurado. O Senhor vai liberar uma bênção especial hoje para você. Só de você ouvir a leitura, a palavra de Deus. E aqueles que guardam. Então eu tenho que ler, eu tenho que ouvir o que o Espírito está me dizendo, eu tenho que ter uma transformação de vida, o guardar a palavra não é decorar. Porque o diabo sabe a Bíblia decor, ele só não vive aquilo que está na palavra. Por isso que está do jeito que está. Porque muitos ouvem o que o Espírito está dizendo, mas endurecem o coração, não guardam. O guardar significa eu vou praticar aquilo que eu ouvi. Por isso que Hebreus fala, quando ouvires a palavra do Senhor, não endureçais os vossos corações. Então é importante que você não endureça o coração, que você tenha o coração aberto hoje. E abra sua Bíblia, nós vamos ler aí Apocalipse capítulo 2, a igreja de Pérgamo, significa casamento, A igreja condescendente dos anos 314 a 590, ela representa esse tempo da história, amém? Apocalipse capítulo 2, vamos lá. Apocalipse capítulo 2, versículo 12, terceira igreja do Apocalipse. Nós falamos já da igreja de Éfeso, falamos da igreja de Esmirna e hoje nós vamos falar de Pérgamo. Então veja lá,
Apocalipse 2:12. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 gumes. Quem tem a espada aguda de 2 gumes? Jesus. A palavra, ele é a palavra. João 1 fala que o verbo se fez carne e habitou entre nós. O próprio Jesus é o verbo, o próprio Jesus é a palavra. Por isso que a palavra de Deus em Hebreus 4:12 fala que a palavra de Deus é como espada de 2 gumes. Ela penetra as medulas, ela separa. E é isso que acontece quando nós lemos a Bíblia. A palavra de Deus tem que causar um impacto grande, porque é o próprio Jesus, o próprio Senhor falando conosco. E quando o Senhor fala conosco, nós temos que ter uma transformação de vida. Então, o próprio Senhor Jesus está liberando esta palavra àquela igreja, né? Como espada de 2 gumes, de 2 fios, que ela corta dos 2 lados. É isso que significa. Verso 13: conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Assim tens também os que retêm a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Arrepende-te, pois quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, a qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Amém. Senhor, fala conosco, é a tua palavra, revela-te a nós nesta noite. Como o Senhor mesmo diz a esta igreja, que saía da boca do próprio Jesus uma espada afiada de 2 gumes com 2 cortes, para penetrar, para limpar, para esmiuçar. Espírito Santo, eu peço agora que o Senhor comece a esmiuçar cada coração, cada vida que está assistindo, que o Senhor entre agora, Senhor, com a revelação daquilo que precisa ser consertado. Que cada um ouça o que o Espírito Santo está liberando nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Que significa Pérgamo? Vem da palavra pergaminho. O que eram os pergaminhos? Pergaminhos era feito, né, o pelo do animal, especificamente da cabra, do carneiro, do cordeiro, da ovelha, onde eles tiravam aquela pele, aquele couro, e eles tratavam, né, e depois escreviam, serviam para escrever. Essa Bíblia minha aqui, olha, como se fosse assim, né, o couro, e aqui eles escreviam em pergaminhos e iam enrolando esses pergaminhos e iam guardando. Eles não tinham a Bíblia como nós temos hoje, impressa 66 livros, né? Todos os livros aqui compilados. Não, eram em pergaminhos, né? Feito então de peles de animais, e eles iam escrevendo, que nem João estava preso na ilha de Patmos, teve essa revelação, ele foi escrevendo e mandando para as igrejas. Amém? Então, Pérgamo é porque ali tinha muitos pergaminhos. Pérgamo é o nome de uma cidade, era a principal capital política da Ásia daquela época, né? Em termos de cultura, ela tinha a segunda biblioteca maior. Segunda biblioteca, ela tinha mais de 200 volumes de livros nesta biblioteca. Então, era uma biblioteca gigantesca, né? Tinha mais de 200 mil volumes de livros ali.
E era uma cidade muito famosa, muito conhecida pela cultura, pelo desenvolvimento, né? E ali tinha os cristãos daquela época. Em que época eles estavam ali? A época da perseguição, a época onde os cristãos estavam sendo mortos, perseguidos, uma igreja perseguida. Só que uma igreja que se corrompeu, uma igreja que se contaminou. E aí hoje eu pergunto, como estão as igrejas? Como está a igreja que você frequenta? Né? Como está a liderança das igrejas? É uma liderança comprometida com o Senhor, que tem zelo em pregar a palavra, não apenas pregar heresias. Eu não quero aqui criticar ninguém, nem julgar, porque eu também não sou nada, né? Nós temos que nos autoavaliarmos como pastores, como líderes a todo momento, aquilo que nós estamos levando como palavra para o nosso rebanho, fortalecendo você na palavra, para que a palavra cause transformação na sua vida. Nós temos que pregar com zelo, porque nós vamos dar conta da tua vida para o Senhor. O Senhor vai cobrar de nós, pastores, né? Se nós não estamos pregando com idoneidade, com fidelidade. Então cai sobre nós, sobre os nossos ombros, uma grande responsabilidade, uma grande cobrança. E aqui, essa terceira igreja, ele já vem, né, falando no verso 13, Apocalipse 2,13, conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Jesus ficou para o lado de fora. Eles deixaram o mundanismo entrar dentro da igreja. Deixaram os costumes do mundo entrar dentro da igreja. E hoje, como está a igreja e também a nossa vida, né, como igreja, né, juntos, quando nós juntamos como corpo, como está a tua vida? Será que você tem deixado o mundo entrar nos teus pensamentos, no teu coração? E ele vem trazendo assim uma advertência muito forte, né? Conheço, olha lá, vocês estão deixando que Satanás reina. E retens o meu nome e não negaste a fé. Ainda nos dias de Antipas. Quem foi Antipas? Presta atenção nisso. Antipas foi um daqueles discípulos que, por não negar a Jesus, foi colocado dentro de um touro, que era costume daquela época, naquela cidade, né? Ele foi colocado dentro de um touro de bronze e com chamas embaixo, ele foi queimado vivo, queimado dentro daquele touro. E aos gritos dentro daquele touro ecoavam os ecos, né? E aí eles falavam que aquele touro, representando uma certa divindade, estava alegre, contente com aqueles gritos de terror. Pensa! Eu fico pensando, né, que hoje nós estamos aí nesta pandemia, tem o Covid, muitas pessoas morrendo, não só pessoas que não são convertidas, mas pessoas que servem ao Senhor. E às vezes a gente fica assim, se questionando, murmurando, blasfemando. Deus, por que o Senhor levou fulano? Nós oramos tanto, por que o Senhor levou essa criança inocente? Onde nós oramos, jejuamos, levou esse, levou aquele querido, levou, né? E eu vejo esse vírus também, né, como uma perseguição, digamos assim, levando, matando, alguns vão morrer, alguns não, e às vezes a gente se revolta. Esse Antipas, ele morreu dentro de um touro de bronze queimado vivo e não negou Jesus. Se você tiver com o Covid, é lógico, em todo o tempo nós vamos orar, profetizar sobre a tua vida, que você seja curado. Mas se o Senhor, nesta pandemia, né, olhar para você e falar, olha querido, agora chegou o tempo, vem comigo,
Feliz aqueles, o salmista fala que o Senhor se alegra na morte dos justos. Ou seja, quando um justo morre, que ele tem o Senhor Jesus, ele vai para o céu, ele vai estar na glória. E aqueles que não têm Jesus e estão morrendo nessa pandemia, nós devíamos pregar o evangelho muito nas nossas redes sociais, colocar versículos, orar, interceder, porque muitas pessoas nesta pandemia estão morrendo e indo para o inferno. Antipas, ele aqui um servo fiel, ele foi fiel, mesmo que ele estivesse lá, vamos supor que o Covid fosse daquela época, ele morreu, mas ele não negou Jesus. Ele morreu não murmurando, ó Senhor, eu estou nesse touro, pegando fogo, queimando, queimadura do último grau, morreu torrado. Num touro de bronze, pensa, a que grau estava aquele fogo queimando e ele pulando lá dentro, sei lá, gritando e sendo queimado, torrado, tostado. Ele traz esse elogio aqui, né? A minha fiel testemunha nos dias de Antipas, vocês não estão mais como Antipas, vocês estão aí se contaminando, vocês deixaram as coisas entrarem dentro da igreja e deixou Satanás sentar no trono, deixou Satanás estar no altar. O que é Satanás estar no altar? É a corrupção, é a idolatria, são tantas coisas que nós poderíamos elencar aqui, adultério, mentira, engano, espírito de engano, falsidade, tantas coisas que poderíamos elencar aqui. Ao invés de Jesus estar no trono, governando a nossa vida para que pudéssemos andar em santidade, quem tomou conta agora do nosso coração? Satanás. Nós não estamos como Antipas, fiel testemunha que morreu, mas não negou Jesus. Vocês estão negando Jesus e estão deixando que Satanás faça um trono no seu coração. Por isso que ele traz essa advertência. E aí ele faz uma outra comparação. Olha lá, verso 14. Né? Verso 14. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e da fornicação. Quem foi Balaão? Era profeta. Vamos lá ver Números, presta atenção. E o rei Balaque, ele queria destruir o povo e ele contratou, ele queria negociar e Balaão se vendeu. Quantos profetas do Senhor, abra sua Bíblia em Números 23, quantos profetas do Senhor têm se corrompido? Esse ano é um ano de eleição, um ano de política. Ah, faz a sua igreja votar em mim, que eu vou dar isso, eu vou dar aquilo, fica com promessas. Quantos estão vendendo o rebanho? Quantos estão pregando heresias? Não tem problema, Deus é um Deus de amor. De medo de perderem os membros, medo de denunciar o pecado, medo de falar que se você morrer em pecado, você vai para o inferno, não vai ter outra oportunidade. Deus perdoa, mas nós não podemos voltar à prática do pecado. O Senhor traz aqui a lembrança do Antigo Testamento, vem falar de Balaão. Olha lá, Números capítulo 23, verso 13. Depois vocês leiam, né, todo o capítulo. Números 23, 13. Então Balaque lhe disse: rogo-te que venhas comigo a outro lugar de onde o verás. Verás somente a última parte dele, mas a todo ele não verás. E amaldiçoa dali Balaque, rei dos Amalequitas, contratando um servo de Deus que era para profetizar, que se corrompeu, que se corroeu. E aí o rei falou assim: eu quero que você amaldiçoe teu povo. Não vale encantamento, não adianta. Pessoas que querem nos amaldiçoar, pessoas que se levantam contra o ministério, pessoas que se levantam contra as nossas vidas, a sua vida. O Senhor fala que não pode tocar no ungido do Senhor. Você é ungido, você é a menina dos olhos do Senhor. Não queira fazer vingança com as suas mãos, deixa que Deus vai julgar.
quantos balaões estão dentro da igreja, mas não andam conosco na mesma visão? Ficam fazendo panelinhas, fazendo picuinhas, fazendo coisas para destruir o povo, para fazer com que o povo peque e erre. E olha lá, assim o levou consigo, verso 15, então disse Balaque, fica aqui junto do teu holocausto e eu irei ali ao encontro do Senhor. E encontrando-se o Senhor com Balaão, pôs uma palavra na sua boca e disse, torna para Balaque e assim falarás. Não adianta você querer amaldiçoar a igreja, não adianta você querer amaldiçoar o teu pastor, aqueles que estão na liderança, não faça isso, não pode. E vindo a ele, eis que estava junto ao holocausto, e os príncipes dos moabitas com ele, disse-lhe, pois, Balaque, que coisa falou o Senhor? Então proferiu a sua parábola e disse, levanta-te, Balaque, e ouve, inclina os teus ouvidos a mim, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria? Ou falaria e não confirmaria? Você está brincando com Deus? Deus não é homem para que minta. Deus não é filho do homem. Hoje eu estou bem, hoje eu vou na igreja, hoje eu levanto a mão, hoje eu adoro. Amanhã estou revoltado, a igreja não presta, ninguém mais presta. Nós é que criamos os problemas e achamos que os nossos problemas foram criados por Deus e que Deus tem culpa de todas as coisas. Para de criar problema. Comece a ter um outro olhar. Deus não criou problema, você se emaranhou nas coisas erradas. E agora Deus fala, né? Não sou homem para que minta, não minta, minha palavra é sim, sim, não, não, que passar disso é procedência maligna. E aí Balaão fala para o rei Balaque, olha, não adianta, não tem como amaldiçoar o povo. E aí ele fala, eis que recebi mandato de abençoar, pois ele tem abençoado e eu não o posso revogar. Deus falou para Balaão, tem uma promessa, eu não vou mentir, eu não vou revogar, esse povo é povo abençoado, tem uma aliança com eles em Abraão, em Gênesis 12. Pode vir maldição sobre a tua vida, o diabo pode tentar te destruir, mas se você tem uma aliança com o Senhor, se você está andando em santidade, nenhuma maldição vai chegar à tua casa, nenhuma praga chegará à tua tenda, toma posse disso. Balaão não conseguiu amaldiçoar o povo, porque Deus interviu, Deus paralisou. E olha lá, eu não posso revogar. Não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor seu Deus é com ele, e no meio dele se ouve a aclamação de um rei. O Senhor é exaltado, não tem como eu amaldiçoar. Esse povo está adorando, esse povo está na dependência de Deus. Mesmo que eu queira amaldiçoar, não vou conseguir. Amém? Aqueles que se levantam contra você, se você estiver em santidade, não haverá praga sobre a tua vida. Balaão representa a maldição, os profetas que se corromperam, que se desviaram. Olha lá o que diz em Judas, versículo 11, não tem capítulo, né? Judas, versículo 11. Ai, olha lá, eu vou ler o verso. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais, se corrompem. Será que você está se corrompendo? Será que você está se deixando levar por qualquer vento de doutrina? Por qualquer blá blá blá, mimimi? Não se corrompa. Fique firme. Não seja levado pela corrupção. E o verso 11 de Judas, ai daqueles, porque entraram pelo caminho de Caim, ou seja, Caim matou Abel, e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, e pereceram na contradição de Coré. Então ele traz aqui 3 homens negativos de exemplos do Antigo Testamento. Um exemplo de Caim, que matou o próprio irmão. Um exemplo de Balaão, que queria amaldiçoar o povo, que se corrompeu, que se vendeu, que depois deu uma outra estratégia para levarem mulheres para seduzirem os homens no acampamento, e depois veio uma maldição, mas esse não é o foco da nossa mensagem. Essa era a doutrina de Balaão, a corrupção, a distorção,
o se vender por interesses próprios. Para, o que você está fazendo da sua vida? Aonde você está se envolvendo? Quais são os tipos de pessoas que você está comunhando, que você está conversando, que você está tendo comunhão? Ai daqueles! Estes são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmo sem temor. São nuvens sem águas, levado pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortais, desarraigadas. Olha isso. Por que 2 vezes mortais? Morto porque vão morrer fisicamente e mortos espiritualmente. É a palavra de Deus que está dizendo, eu não estou inventando. Hoje é noite de você se posicionar. Será que o Satanás, os demônios tomaram o trono naquilo que é o lugar do Senhor? Por isso que Jesus vem para a igreja de Pérgamo e falou: e vocês deixaram Satanás se sentar no meio de vocês com as doutrinas de Balaão, de perversidade, de pecado, se venderam, se corromperam. Será que você tem se vendido? Tem trocado a bênção pela maldição? Será que você tem sido um Esaú? Você tem a bênção da promessa, mas no momento de fraqueza, para alimentar a sua carne, para que você tenha prazeres carnais, você esteja vendendo a sua salvação, trocando, negociando a tua vida eterna. Por isso que Judas fala 2 vezes mortos, árvores murchas, infrutíferas. E o que Jesus fala com árvores murchas, sem fruto? Quando Jesus passou e não viu frutos na figueira, corta e lança no fogo. E todas as vezes que nós vemos árvores na Bíblia, representa nós, pessoas, nós precisamos ser árvores frutíferas. Em João 15, Jesus fala: eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. Eu vos escolhi para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Agora, se você está na doutrina de Balaão, se você está na perversidade, no pecado, se corrompendo, estragando o seu corpinho, você vai ser 2 vezes morto, fisicamente e espiritualmente. E continuando lá, vamos voltar ali para Apocalipse capítulo 2. E olha lá, ele ainda continua falando da doutrina dos nicolaítas. E olha lá, segue na doutrina de Balaão, a qual ensinava Balaque, estou lendo Apocalipse 2,14, que se comessem dos sacrifícios e fornicassem. Assim tens também os que retêm a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Qual era a doutrina dos nicolaítas? Doutrina de perversidade. Eles achavam que o Espírito Santo não podia habitar dentro de nós. E o corpo podia fazer tudo o que quisesse. Essa era a doutrina dos nicolaítas, ou seja, negando a ação do Espírito Santo na nossa vida. Será que você tem negado o Espírito Santo? E quando nós negamos o Espírito Santo, é quando nós deterioramos, acabamos com este corpo através da prostituição, através do adultério, do vício, do álcool. Nós não cuidamos deste corpo. E este corpo é um barro, eu já expliquei isso aqui. É como esta caneca de água, mas tem uma essência aqui dentro tem água. Mas eu preciso cuidar. Se eu quebrar essa caneca, não vai ter água, não tem como reter a água. E os nicolaítas pregavam exatamente isso. Não tem como o Espírito Santo habitar em nós. E não é o que diz a palavra. Porque Jesus falou: sede cheios do Espírito Santo, buscai o Espírito Santo, ficai em Jerusalém. Atos 1:8, até que do alto sejais revestidos de poder. Nós temos que buscar a unção de Deus. E os nicolaítas daquela época falavam que você não precisava buscar o Espírito Santo. Ou seja, para que você pudesse fazer aquilo que a tua carne queria fazer. Será que você tem atendido os desejos da carne? Quais são os desejos da carne? Nós vamos lá para Gálatas. Tantas coisas. Ficar numa internet, ver pornografia. Ninguém está vendo. Ninguém está vendo esse objeto. Eu vou levar ele para casa.
tantas coisas, ódio, raiva, ira, fofoca. Na frente das pessoas você abraça e fala, oh querida, graça e paz, tudo bom? Mas por trás você fica falando mal. Como você tem agido, como você está, né, atuando na tua vida. O Senhor está vendo. Jesus estava vendo o pecado daquela igreja de Pérgamo. E aí, só continuando, porque o nosso horário já avançou. Vamos lá, 2 Pedro. Abre aí a sua Bíblia, 2 Pedro 2,15. Olha lá, 2 Pedro 2,15. Mas também eu procurarei. 2 Pedro 2,15, desculpa. Os quais... vou ler o verso 14. 2 Pedro 2,14. Tendo os olhos cheios de adultério, e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes. Pessoas inconstantes. Hoje eu sirvo o Senhor, amanhã não sirvo mais. Hoje eu tenho dinheiro na conta, tá tudo bem, eu vou louvar, amanhã eu fui mandado embora, eu vou amaldiçoar Deus. Não seja inconstante. Seja fiel até a morte. E olha lá, pessoas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição, pessoa avarenta, pessoa que não compartilha o que tem, não dá, não entrega, não devolve. Né? Hoje nós pagamos o nosso aluguel com muito, né, misericórdia do Senhor, o Senhor tem sido fiel. Mas tem medo de faltar, ficar guardando, ficar retendo. Não retém aquilo que é de Deus. Isso é avareza. Isso é pecado. Eu vou guardar, vai ficar comigo para não faltar. Não é seu. O dízimo, a oferta. O dízimo é para repreender o devorador. E a oferta é para que você colha o sobrenatural. Não seja avarento, filhos de maldição. Por que filhos de maldição? Porque quem é desobediente entra no pecado de feitiçaria, entra em maldição contra Deus, porque Deus está dando uma ordem. Você está desobedecendo. Quando você desobedece, você entra na questão de feitiçaria. Você entra em maldição. Você está contra a vontade de Deus. Olha como é sério. Olha como é sério. Quem são esses? Olha lá o que é a palavra do Senhor. Os quais, deixando o caminho direito, erraram segundo o caminho de Balaão. Pedro está citando Balaão de novo aqui, assim como Jesus estava citando para aquela igreja. Não façam como Balaão fez. Não andem como Balaão andou. Não pequem, não se levantem contra o povo de Deus, não se levante contra a igreja, não se levante contra os servos de Deus, não amaldiçoe, não se posicione como filho da desobediência. É noite de conserto, é noite de arrependimento. Por isso que é bem-aventurado os que ouvem, os que leem, os que guardam, os que têm a vida transformada. É por isso que quando nós denunciamos o pecado, o avivamento vem. Por isso que muitas igrejas, quando começaram a estudar essas 7 cartas, e o Espírito Santo falou, comece a ministrar as 7 cartas do Apocalipse, porque a palavra ela se renova a cada dia, e tem muitos que têm trazido o pecado para dentro de casa, dentro de si mesmo, dentro das igrejas, colocando Satanás no centro, ao invés de colocar em Jesus, autor e consumador da nossa fé, no centro de todas as coisas. O Senhor está te advertindo nesta noite. Não anda segundo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas teve a repreensão da sua transgressão. O mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Impediu que ele fosse amaldiçoar. Precisou uma jumenta, o jumento falar para ele, ô Balaão, você não está vendo o anjo? Você quer ir lá amaldiçoar o povo? Eu não posso levar você. Você está esperando o que falar com você? Um jumento falar com você? Será que você é menos inteligente que um jumento de ouvir a voz de Deus? Porque Balaão começou a espancar aquele jumento, bater nele
que ele estava indo lá para fazer coisa errada e o anjo do Senhor apareceu na frente. A jumenta conseguia ver o anjo do Senhor. Até que o jumento olhou para ele, estava sendo espancado, coitadinho do jumento. E o jumento falou: eu não posso prosseguir, olha o anjo do Senhor aí na frente. Como você tem agido? Como Balaão? Deus está falando para você não ir fazer coisa errada. Deus está te dando uma oportunidade hoje. Não vá fazer isso. Você sabe o que você está fazendo, que não agrada a Deus. Você sabe. Para de fazer coisa errada hoje. Para, não espere a jumenta falar com você. A morte pode te encontrar nessa trajetória e pode não dar tempo de você se arrepender. E aí você teve morte dupla, como lemos em Pedro. A morte física e a morte espiritual. Se arrependa. O Senhor está te dando a oportunidade. Pastor, e se eu me arrepender, qual é a vantagem? E aqui ele traz a recompensa do arrependimento. Arrepende-te, verso 16. Pois quando não, em breve virei a ti. Quando você nem espera, você pode se deparar com a morte. E aí? Para onde você vai? Qual é o teu futuro? É isso que ele está falando. Arrepende hoje. Hoje é noite de arrependimento. Arrepende-te quando não, quando você menos espera. A morte bate. A morte chega. E para onde você vai? Virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Espada de dois gumes, espada que vai destruir o anticristo, espada que vai sair da boca do Senhor. E ele vai destruir todos os seus inimigos que se levantaram contra ele. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido. Sabemos que em João, capítulo 6, vamos lá. João 6, quem que é o maná? O maná é Jesus. Desde o Antigo Testamento, quando aquele povo caminhava no deserto, o que vinha todos os dias? O maná. Eu sou o pão da vida. Jesus fala isso aqui em João. Eu sou o pão da vida. João 6,32. E todas as manhãs eles foram alimentados por 40 anos. Não faltou provisão de Deus. Quando nós temos uma aliança com o Senhor vai te fortalecer no deserto, no vale, aonde você estiver. Não vai faltar provisão, não vai faltar o mantimento, não vai faltar o milagre. Porque o milagre caía do céu. Eles não plantaram o trigo naquele deserto, não precisaram moer o trigo, não precisavam esperar chuva para o trigo crescer. Não! O maná vinha do céu e, segundo os estudiosos, era como um trigo fininho que caía, e eles iam lá com as suas bacias e pegavam e amassavam com ervas amargas, amassavam com outras coisas, colocavam água. Era o maná, era a provisão de Deus. Tem uma promessa para a tua vida: ao que vencer, Deus vai prover todas as coisas. João 6,32, disse-lhe, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Eu sou o pão da vida, eu sou o alimento, eu sou a provisão, eu sou o verbo escondido na palavra. Vocês vão ter uma aliança comigo, eu vou me revelar um dia a vocês. Será que você tem essa aliança com o Senhor Jesus? Ele vai, te proteger, ele vai prover todas as coisas, recompensa de quem não tem Satanás introduzido dentro de você. Quebre hoje toda maldição. O Senhor vai dar de comer do maná escondido. Nós vamos estar um dia em aliança. E dar-lhe uma pedra branca. Por que essa linguagem figurativa? O que representava esta pedrinha branca? No tribunal, quando tinha que dar a sentença sobre uma pessoa, alguém que cometesse algum delito grave ou não, mas tinha que ser julgado, e o júri
não é como hoje, né? Eles levavam 2 pedrinhas, uma preta e uma branca. E depois de ouvir toda a acusação e tudo mais, né? O júri, os jurados pegavam, se queria que absolvesse aquela pessoa, eles pegavam uma pedrinha preta e colocavam ali para condenar. E aí eles contavam quantas pedrinhas pretas tinha. Se tivesse mais pedrinhas pretas, aquela pessoa era condenada à morte ou alguma sentença de prisão, de castigo. Agora, se eles achassem que aquela pessoa era um inocente, eles colocavam a pedrinha branca. Presta atenção nisso, por isso que ele está falando. Era a linguagem daquela época que João achou para representar o que ele tinha visto no céu. Ao vencedor não vai ser condenado à morte, mas ele teve essa ilustração, é como nos dias dele atual. Ele vivia isso, era a época de João, tá? Anos 80, anos 90, depois de Cristo. Ele estava ali, ele sabia aquele contexto histórico, era a maneira dele representar. Que se você vencer, você não vai ser condenado à morte, preto, negritude, escuridão, laço de morte, sentença, lago de fogo. Mas se você vier para Jesus, você vai ser absolvido. Jesus é a luz, é claridade. Então você vai ter uma pedrinha branca, você vai ser absolvido. E nesta pedrinha branca você vai receber um novo nome. Não a sentença de morte, acusado, pecador, mas agora você vai ser recebido, absolvido, em aliança com o Senhor, e toda a eternidade. Ninguém pode arrebatar você das mãos do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Você pode dar uma glória a Deus aí onde você está. Você já foi absolvido. Se você anda com ele, olha lá, você vai ter a provisão, você vai ter o maná e você vai receber uma pedrinha branca, um novo nome, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Quem deu teu nome, né? Pessoas de batismo, de algumas religiões, né? Tem aquele nome, fala, no meu nome de batismo é fulano, é ciclano. Né? Seu pai, sua mãe, sua avó, em homenagem a alguém, foi que escolheu. Você não vai ter mais esse nome no céu. Você vai ter um novo nome. Isso é prática no judaísmo. Quando alguém se converte, né? Então sempre tem um nome simbólico. Era Saulo, né? Passou para Paulo, né? Era Simão, passou para Pedro, Petros. Por isso que ele está falando, eu me chamo de Lene, mas eu vou ter um novo nome, que eu só vou saber na glória. Não vai ser o nome que a minha mãe e o meu pai escolheu. Não vai ser esse nome que você tem. Quando você chegar no céu, você vai ter um novo nome. Você vai receber a pedrinha da absolvição. Você não foi acusado para ir para o inferno, porque você é um vencedor. Você não permitiu que Satanás fosse entronizado na tua casa. Você não permitiu que a doutrina de Balaão, a doutrina dos nicolaítas, você não permitiu que o pecado tomasse conta da tua vida. Por isso você é um vencedor. Pastora, eu não sou um vencedor ainda. Eu estou vivendo no pecado. Pastora, eu estou vivendo uma situação de miséria, estou na lama. O Senhor hoje quer tirar você da lama. O Senhor quer ser o pão da vida. O Senhor quer te alimentar. O Senhor quer te salvar. O Senhor quer te dar uma pedrinha branca. O Senhor quer te absolver da condenação eterna. O Senhor quer te fazer uma árvore frutífera. Uma árvore que dê frutos. Frutos de bondade, longanimidade, benignidade, fé, esperança, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. É isso que o Senhor quer fazer. O Senhor quer escrever uma nova história. Dá tempo ainda. Dá tempo de você hoje falar, eu quero essa promessa. Eu quero ser absolvido. Eu quero receber uma pedrinha branca com o meu novo nome. Nome que o Senhor Jesus vai me dar, vai te dar. Amém? Fecha teus olhos. Coloca a mão no teu coração. Vamos orar. É uma palavra tão oportuna para arrependimento.
Nós queremos o milagre, a noite de cura, a noite de libertação. Mas o primeiro milagre é a salvação, é você querer ser salvo. O primeiro milagre é você ser transportado do império das trevas para o império da luz. Isso é um milagre, isso é culto de milagre. Isso é culto de transformação, de cura. Cura das suas emoções, cura da sua alma. A sua alma abatida, a sua alma pecaminosa, o seu corpo deteriorando nas coisas que não vêm de Deus. Isso é cura, isso é libertação, ser liberto do império das trevas. E isso não se faz com dinheiro algum. Você pode ter todo o dinheiro, você pode ter toda a fortuna, mas não compra a vida eterna. A vida eterna se adquire quando eu tomo posse da palavra, como diz em Apocalipse, bem-aventurados que leem, os que ouvem e os que guardam. Amém? Se você quer guardar esta palavra, igreja de Pérgamo, eu não vou mais esquecer. Eu quero ser um vencedor. Eu quero ser absolvido. Eu quero ter aliança com o pão da vida. E eu quero ter um novo nome quando eu chegar no céu. Amém? Senhor, nós te pedimos perdão. Obrigado por esta palavra. Você que quer fazer uma oração, tomando uma decisão, ore comigo assim. Senhor Jesus, nesta noite eu reconheço que sou pecador. Eu reconheço que estou praticando as coisas que os nicolaítas pregavam, as coisas que Balaão fez, as coisas que Coré, que se rebelou contra Moisés. Eu tenho feito tantas coisas erradas. Mas até mesmo como Caim, talvez eu não tenha matado literalmente alguém, mas eu tenho matado com a língua os meus irmãos. Eu tenho matado com o ódio, com a ira, com a fofoca, com a maledicência. Mas nessa noite eu te peço perdão. Ah, Senhor, apaga todos os meus pecados com o sangue do Cordeiro. Escreve o meu nome no livro da vida, muda a minha história. E a partir de hoje eu quero andar contigo. Eu quero servir ao Senhor de todo o meu coração. Enche-me com o teu Espírito Santo, porque o meu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Bem-vindo à família de Deus. Eu vou orar. Nós já estamos encerrando. Que o Senhor possa ministrar ainda ao teu coração. E a minha oração nesta noite é que você não durma enquanto não tomar uma posição de realmente tirar todo o trono de Satanás e introduzir Jesus como único Senhor e Salvador da tua vida. Amém? Pega os teus pedidos aí, pega o teu caderninho. Eu não vou ler todos aqui, olha, tem uma outra lista aqui, tem bastante gente, mas o Senhor conhece, o Senhor sabe, e a gente vai atualizando, né? Alguns queridos perderam aí os seus, alguém da família, um amigo, mas nós vamos orar por todos eles, né? Desta semana que colocaram nos grupos. Eu não sei quem aí está orando pela internet agora, mas coloque a mão aí sobre o teu pedido, sobre a tua enfermidade. Se é um filho, pega uma peça de roupa dele, profetiza que ele vai ser curado, que ele vai ser liberto. Se é um marido que está com amantes, que está querendo sair de casa, vamos clamar para que ele hoje seja tocado pelo Espírito Santo de Deus, que ele se arrependa. Se você aí está com algum problema financeiro, alguma dificuldade, faça uma aliança com Jesus, Ele é o pão da vida, Ele vai entrar com a provisão. Amém? Senhor, obrigada, Pai, por esta palavra. Senhor, são tantos os pedidos aqui, tantas pessoas nos mandaram, nos enviaram esses pedidos. E agora, Senhor, nós pedimos agora que o Senhor tenha misericórdia. Nós vamos diante do Senhor com toda a humildade, Senhor, reconhecendo que nós não somos nada, mas somos
pecadores, precisamos da tua graça e misericórdia, favor imerecido. E nesta noite eu clamo pelo sangue do Cordeiro. Vai passando o teu sangue agora em cada vida, em cada pedido, em cada enfermo, seja de Covid, de câncer, de tumores, tuberculose, depressão, angústia. Oh Senhor, tudo aquilo que vem para matar, roubar as vidas, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Ó Espírito Santo de Deus, que convence do pecado, da justiça e do juízo, entra agora em cada casa, entra agora em cada coração que nos assiste e faz um milagre. Senhor, nós profetizamos milagre, abre portas onde não tem portas, restituição, restitui a saúde, restitui a esperança, restitui a fé, o amor, reconciliação entre os casamentos, papéis já de divórcio no advogado, você que já deu entrada nos papéis, Senhor, há solução, o Senhor pode reverter agora, libera perdão, libera arrependimento, libera o diálogo, respeito nos lares, marido, esposa, filhos, noras, genros, netos. Senhor, restaura os lares nesta noite, restaura as vidas enfermas, restaura, Senhor, em todas as áreas, levanta os abatidos espirituais, levanta aqueles que estão achando que o mundo vai acabar. Senhor, ainda há esperança em meio a esta pandemia. Há esperança. Libera, Senhor, as misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã e são a causa de não sermos consumidos, porque grande é a tua fidelidade, é o que diz Lamentações de Jeremias, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe. Eu senti muito forte aqui restauração de famílias. O Senhor ministrava aqui maridos querendo ir embora, largando esposas, filhos. Isso é uma situação muito triste. Você que está passando por esta luta, ore. Ore todo dia, ora lá na sua cama, repreenda toda a malignidade, coloca a mão lá na sua cama, profetiza, o meu marido é meu marido, a minha esposa é minha esposa, eu quero a restauração dos meus filhos, libera a palavra profética, vai diante do Senhor, guerreie, lute pelo seu casamento, lute pela tua, pelos teus filhos que estão nas drogas, não baixe a guarda, nós estamos em uma luta constante. É preciso perseverarmos. Amém? Deus abençoe sua vida. Nós vamos dizimar, ofertar. A igreja está aberta em Rio Claro, Rua 9, Avenida 24 e 26. Você pode passar lá, os diáconos estão lá. Você pode dizimar, você pode ofertar, você pode participar do culto, rever os queridos. A igreja está com todo o equipamento de higiene, de segurança, termômetro, álcool em gel, máscara, e você pode estar congregando lá conosco, amém? Igreja em São Paulo também está aberta, no Belenzinho, você também pode estar indo presencial, às vezes em casa não consegue assistir o culto, porque é cachorro, é criança, é televisão, é o vizinho, então vá para a igreja. Tira esse tempo para ir à igreja. Ah, pastora, eu não posso, sou quadro de risco. Fica na sua casa, tá? Mas você que tem a oportunidade, tomando todas as precauções, você pode estar na igreja. Assim como vai no mercado, e vai fazer tantas coisas e às vezes, acha que na igreja é o único lugar que não pode ir. Amém? Banco Bradesco, agência 2920, conta corrente 7410, dígito 1. Faça uma transferência bancária, para que possamos manter, honrar com os nossos compromissos. E mais ainda, para que você não seja como acabamos de ler aqui em Judas, que você não seja uma árvore murcha, que você não seja filho da desobediência, que você não esteja em maldição. Amém? Se é um princípio que você não pode quebrar, é não entregar o seu dízimo. É um princípio, trazei todos os dízimos, é uma ordem, traga. Você tem que trazer, não é seu. Você tem 90%. Não é 10% do Senhor que vai fazer a diferença. Pelo contrário, se você reter os 10%, você entra em maldição e aí você perdeu todo aquilo que ficou na sua mão. Amém? Seja obediente. Dízimo, fé e obediência. Senhor, nós pedimos agora que o Senhor libere as bênçãos. Não precisaríamos nem pedir, porque é promessa. Quando nós
entregamos, devolvemos aquilo que é do Senhor. O Senhor abre as janelas dos céus. Nós estamos reafirmando, abra as janelas dos céus sobre os dizimistas fiéis, aqueles que têm ofertado neste ministério. Entra com providência, com milagre, emprego, promoções, documentos que estão presos, sejam destravados, liberados, desamarrados agora em nome de Jesus. Libera, Senhor, a unção, libera, Senhor, a prosperidade, provisão, multiplicação, que não falte o leite das crianças, o pó de café, o óleo, o arroz, Senhor. Ah, Pai, libera multiplicação no celeiro de cada querido, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida, glória a Deus. Nós temos culto no próximo domingo, às 10 horas da manhã, em São Paulo, e às 19 horas aqui em Rio Claro. Você que deseja estar lá presencial, será bem-vindo, né? Ou então pela live, não deixe de acessar, de assistir, de participar dos cultos. Amém? Deus abençoe a sua vida, tire Satanás do trono, não deixe os nicolaítas, essas doutrinas, tomar conta da tua vida, da tua mente. Seja fiel, né? Como Antipas. Se eu tiver que morrer, eu morro, mas eu sei que eu vou ter uma pedrinha no céu, uma pedrinha branca com um novo nome. Amém, querido. Senhor, nós te louvamos. Exaltado seja o teu nome. Senhor, nos prepara, nos fortalece para um dia estarmos contigo recebendo um novo nome. Um nome que nós não sabemos agora, é só na eternidade. Nome que o Senhor já escolheu para cada um de nós. Fortalece, tira o desânimo espiritual. Ao vencedor. Levanta os vencedores. Levanta aqueles que não vão se contaminar, mas que vão ser servos fiéis até a morte, em nome de Jesus. Que a graça de Jesus, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo seja conosco e com todos aqueles que te servem em toda parte desta terra, em nome de Jesus. Amém e amém. Vá para um final de semana debaixo da cobertura, debaixo da provisão de Deus, certos de que nos encontraremos no céu com um novo nome, uma pedrinha branca, absolvidos de toda contaminação, em nome de Jesus. Amém? Domingo, às 10 horas, São Paulo, Santa Ceia do Senhor. Então, prepare já a sua ceia, né? Um pão, prepare o suquinho de uva e vamos cear juntos com os queridos de São Paulo. Amém? Então, domingo próximo, Santa Ceia do Senhor, juntos para esta comunhão. E como Paulo fala em 1 Coríntios, fazer isso em memória do Senhor, até que Ele venha. Até que Ele venha, até que Ele nos dê uma pedrinha branca com um novo nome. Nós vamos pregar, nós vamos cear em nome de Jesus.